do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Oremos então, agradecendo os dízimos e as ofertas que foram entregues nesta noite. Graças te damos, Senhor, nosso Deus e Pai, pela maravilhosa graça do Senhor sobre nós, dando-nos vida, dando-nos saúde, dando-nos disposição para estar aqui na tua casa nesta noite, Senhor, para participarmos deste culto de louvor, de adoração ao teu santo e glorioso nome. Te agradecemos, Senhor, por esta bênção que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela oportunidade que a tua igreja tem também, Senhor, de contribuir com os dízimos e ofertas para a manutenção, para a sustentação da tua obra aqui nesse lugar. Cumprindo assim, Senhor, a ordem do Senhor mesmo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O Senhor nos diz através da tua palavra. E que assim, Senhor, os nossos corações estejam alegres em poder contribuir, cumprindo assim esta ordem do Senhor. Te agradecemos por esta bênção da contribuição dos dízimos e ofertas, para que o teu trabalho aqui seja mantido. Senhor, te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui estão. Pedimos que o Senhor continue abençoando a todos no decorrer desse culto, Senhor, para que estejamos todos atentos à tua palavra, ao que o Senhor está nos falando, também a todos os acontecimentos que aqui se darão, para que tenhamos a alegria de cantar, de louvar, de bendizer o teu santo e glorioso nome nessa oportunidade. Abre os nossos corações para receber a mensagem da tua palavra. Abençoe o teu servo, mensageiro desta noite, com poder e graça, Senhor, para que ele possa transmitir a tua palavra com fidelidade, com seriedade, como tem feito sempre, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar fazendo a leitura. Pergunta 153. Pergunta 153, juntamente com a resposta. Estaremos fazendo todos juntos a pergunta e depois estaremos todos respondendo. E diz assim: que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira
e maldição, em que incorremos pela transgressão da lei? Para escaparmos à ira e à maldição de Deus, em que incorremos pela transgressão da lei, Ele exige de nós o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação. Amém. Que Deus nos abençoe. Estaremos, pela graça de Deus, ouvindo a mensagem do Senhor nesta noite. O reverendo pastor Wendel estará trazendo a mensagem. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que a graça do Senhor seja conosco, não é? E sobre nós, nesta noite tão maravilhosa, no dia em que nós reservamos para cultuar o nosso Deus, primeiro domingo do mês de fevereiro, e começando, né, um novo mês, na expectativa de que o Senhor possa continuar também nos alimentando, nos ajudando, nos fortalecendo. E dando continuidade, então, às mensagens que temos desenvolvido a partir da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu gostaria de pedir aos irmãos que abram no capítulo 4. Pode pegá-la. Senão ela chama a atenção e acaba... Obrigado. Vou pedir os diáconos para auxiliar o nosso visitante, né, para que ele possa também se sentir acolhido aqui. Se precisar segurar a criancinha. Nós vamos ler, então, Filipenses 4, de 8 e 9. Né? Então, vamos ver esses dois versos, 8 e 9. Vamos ler juntos, irmãos, como fizemos nos textos anteriores. Leiamos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio maravilhoso que temos de cultuarmos ao Senhor, de abrirmos a Tua palavra, de lermos, ó Deus, a revelação do Senhor, a palavra do Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, porque o Senhor tem manifestado, ó Deus, a Tua bondade para conosco, e não nos tem deixados, ó Pai, sem a instrução da Tua palavra. Muito pelo contrário, o Senhor tem abundado, ó Deus, em nossas vidas, o texto da palavra do Senhor, a revelação do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Então, nós te pedimos que nesta noite não seja diferente do que o Senhor já tem feito, que o Senhor continue, ó Deus, pela Tua graça, aplicando em nossos corações a Tua palavra, para que juntos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, cresçamos sempre na mesma estatura, para que assim glorifiquemos ao Senhor por meio de nossa obediência à Tua voz. Em nome de Jesus é que nós agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, então nós vamos prosseguir na exposição, não é? Como eu disse, nós estamos chegando ao final desta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma carta que alguns costumam chamar de carta da alegria. No entanto, quando você observa, você percebe que nesta carta nós estamos diante de uma situação não tão alegre assim, porque o apóstolo Paulo estava preso, os irmãos estavam um pouco apavorados com relação ao futuro do cristianismo, eles estavam enfrentando oposições, alguns estavam sendo presos, inclusive, arrastados às prisões, alguns deles estavam, inclusive, pensando em desistir do evangelho, outros estavam aproveitando a oportunidade para pregar falsas mensagens a respeito de Cristo. Então, Paulo precisava escrever um texto para dizer a eles
que é muito importante, é fundamental que nós compreendamos que a vida cristã não é um lugar em que nós estamos confortavelmente localizados no mundo. Muito pelo contrário, nós podemos chamar de um campo de batalha quando nós olhamos para a vida cristã. Se alguém perguntasse, talvez, onde se trava a maior batalha desta vida cristã, talvez nós responderíamos o coração, porque é exatamente ali que as coisas acontecem. De fato, tudo isso é verdadeiro, mas a Escritura nos afirma que a mente do ser humano, que é o lugar onde as coisas se realizam, do ponto de vista da nossa compreensão a respeito de Deus, ali também é um dos principais campos de batalha de nossa fé. Nós acabamos de ler aqui, não é, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, Paulo dizendo que nós devemos renovar a nossa mente, porque a nossa mente, quando ela está dominada por mentiras, por falsidades, por mensagens erradas em relação a Cristo, nós somos levados a uma prática também equivocada, a uma prática de vida errada. É na mente que as interpretações elas são formadas. É na nossa mente que os medos eles acabam se expandindo. Os desejos de nosso coração acabam se alimentando. E muitas vezes as mentiras se estabelecem exatamente quando nós passamos a pensar, a refletir sobre algumas coisas, sem, contudo, compararmos estas nossas interpretações com a palavra de Deus. Então, Filipenses 4, 8 e 9 surge exatamente como uma sequência natural, podemos dizer, do que aquilo que Paulo havia acabado de ensinar sobre ansiedade e paz, que foi o texto que nós analisamos anteriormente, quando ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor, sejam moderados, não andem ansiosos, e a paz de Deus ela vai inundar os seus corações e também a mente em Cristo Jesus. Então Paulo agora inicia dizendo, finalmente, irmãos, ou seja, a expressão finalmente aparece exatamente como uma sequência daquilo que ele agora quer concluir em relação a esta nova vida em Cristo. Uma vida de alegria, uma vida de moderação, uma vida sem ansiedade, sabendo que o Senhor está sempre perto de nós, tanto no sentido de nos acolher, quanto no sentido de nos julgar também, quando pecamos. Não devemos andar ansiosos, porque o Senhor cuida de nós, nós devemos lançar sobre Ele nossas ansiedades, e quando fizermos assim, nós podemos ter a plena convicção de que a paz de Cristo ela vai inundar o nosso coração, ela vai preencher a nossa mente, de modo que nós possamos viver uma vida madura, tendo uma mente transformada e moldada pelo Evangelho do Senhor. Esta palavra que Paulo inicia, finalmente, irmãos, esta expressão, não necessariamente uma conclusão, mas uma síntese, ou, em outras palavras, talvez uma aplicação deste sermão que ele havia feito anteriormente. Ele reúne aqui várias características, vários, podemos dizer, padrões de um pensamento cristão. A resposta de Paulo é: como deve ser a mente de um crente? No que um crente deve pensar? No que um crente deve meditar? E aí ele menciona algumas qualidades ou características, mais precisamente 8 características, 8 qualidades. Primeiro ele diz tudo o que é verdadeiro. Então, isso significa dizer que o pensamento cristão deve ser sempre governado pela verdade. Sempre governado pela verdade. Não pela distração, não pelas mentiras, pelas falsas doutrinas, não pelos nossos sentimentos, fantasias, desejos, não pelas nossas impressões, mas sempre pela verdade. A verdade aqui de que Paulo fala é uma verdade objetiva, a verdade revelada por Deus em sua palavra. A verdade revelada por Deus em sua palavra. Eu quero fazer apenas uma interrupção, porque talvez tenha algumas cadeiras aqui, então talvez a irmã que esteja ali, outros que, não é, para não ficar em pé o tempo todo. Então, pedir os nossos diáconos aí só para observar isso também.
Talvez alguns precisam de cadeira lá atrás, e pode pegar essas aqui, né, e levar lá para maior conforto também dos nossos visitantes. Obrigado, irmãos, obrigado. Obrigado. Então, queridos, verdade é objetiva. Deus é objetivo na sua revelação. E Paulo começa, creio eu, intencionalmente, com este ponto. Por quê? Porque tudo começa com a verdade. Se nós pensarmos algo que é falso, mentiroso, enganoso, que é algo falacioso, um sofisma, argumentos falsos, nós vamos tirar conclusões falsas e erradas. Então, Paulo começa com a verdade, porque, de fato, a verdade é o lugar onde nós vamos moldar o nosso pensamento. Como eu tenho insistido aqui com os irmãos, e continuarei insistindo, né, com a graça de Deus, porque é um aspecto basilar da vida cristã, nós não podemos buscar respostas para as nossas dúvidas noutros lugares, senão na Escritura Sagrada. Nós acabamos de ler aqui também no Salmo 19. A Escritura ela é perfeita. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Então nós devemos crer nisto. E devemos buscar na palavra de Deus, na verdade de Deus, aquilo que é, de fato, fundamental para a nossa maturidade e para o desenvolvimento do nosso pensamento cristão. Você quer pensar corretamente? Pense de acordo com a palavra. Você quer ter uma mente moldada pelo Evangelho? Encha-se da palavra. Você quer ter lábios que proclamem verdades e palavras genuínas? Use o vocabulário da palavra. A palavra de Deus é, portanto, a verdade com a qual Paulo começa a sua lista de qualidades. Finalmente, irmãos, se vocês querem se alegrar no Senhor, viver uma vida moderada, não andarem ansiosos, e se querem que a paz de Cristo inunde os corações e as mentes, comece pela palavra, comece pela verdade, por tudo aquilo que é verdadeiro. Em segundo lugar, Paulo fala de algo que é respeitável, tudo que é respeitável. Aqui Paulo se refere à honra, dignidade. A respeitabilidade é algo que caracteriza exatamente a integridade da vida cristã. Uma pessoa ela é respeitável quando ela, de fato, assume a verdade que ela defende de uma maneira séria, honrada, de uma maneira digna. Ou seja, ela reconhece o poder do Evangelho na sua vida e ela, então, sabe que aquilo com o que ela está lidando é algo acima de qualquer suspeita, cujo valor é absolutamente maior do que qualquer outro tesouro que nós possamos encontrar. Aliás, os irmãos se lembram daquela parábola de Jesus, quando ele conta de um homem que encontrou um tesouro escondido num determinado terreno, e ele então foi, correu, vendeu os seus bens para que pudesse comprar aquele tesouro ali, porque aquele tesouro era de fato mais importante do que as riquezas que ele já tinha acumulado. Então, isto é respeitabilidade, é você valorizar o tamanho do Evangelho, valorizar a graça do Evangelho, valorizar o próprio Cristo e a própria verdade. Portanto, quem crê na verdade, quem vive debaixo da verdade, que é a palavra, procurará uma vida de dignidade, uma vida de honra, uma vida de seriedade diante de Deus e diante das pessoas. Uma mente, irmãos, moldada pelo genuíno Evangelho, ela não se alimenta de coisas triviais do mundo, ela não vive por aí se alimentando de lixos. E, infelizmente, nós vemos isso acontecer, é muito comum na nossa cultura, né, na nossa contemporaneidade, porque o que nós mais temos são lixos intelectuais, porque você tem uma rede de internet em que tudo cabe ali. E você tem todo tipo de lixo, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de podridão. E muitas vezes nós nos alimentamos com estas coisas, com coisas que não são sérias, que não são respeitáveis, que não são honradas. E muitas vezes nós até divulgamos estas coisas, mesmo sem talvez uma intenção, um propósito, mas nós simplesmente reproduzimos aquilo que a nossa cultura faz. A maneira como nós tratamos as pessoas nas redes sociais, como nós nos referimos à autoridade, a maneira como nós publicamos ou republicamos, curtimos
compartilhamos mensagens, notícias, tudo isso é muito importante, porque é preciso que nós tenhamos a clareza daquilo que nós estamos fazendo. Será que o meu caráter é um caráter respeitável diante das pessoas? Quando eu entro num determinado ambiente, como as pessoas me veem? Elas me veem como uma pessoa de respeito, que leva uma mensagem de respeito, que tem a honra gravada em si, para que as pessoas possam valorizar, possam acreditar, possam encarar como, de fato, alguém que deve ser honrado. É triste, às vezes, como, mesmo no ministério pastoral, nós percebemos, às vezes, distorções desse tipo. Às vezes, alguns ministros, alguns pastores, acabam não entendendo a gravidade, a seriedade que é ser respeitado pelas pessoas. E muitos acabam fazendo do ministério algo banal, algo trivial. Acabam usando o ministério muito mais como um acréscimo, como um bico, como algo secundário, do que algo que é, de fato, principal e respeitável. Nós não vemos na Escritura Sagrada, e não vemos também na história da igreja, homens que tiveram encontros reais com Cristo e que se tornaram ministros do Evangelho, serem pessoas desonradas, indignas, pessoas sem respeitabilidade. Muito pelo contrário. Você pode examinar na Escritura, como pode também examinar na história da igreja, e você verá que todo pastor que se destacou por pregar a verdade da palavra de Deus era alguém que tinha o respeito das pessoas, era alguém honrado. Não estou me referindo a uma pessoa impecável, alguém que não peque, mas estou me referindo a uma pessoa que valoriza o seu ministério, que dá ao seu ministério a dignidade que, de fato, ele merece. E todos nós devemos fazer isto como crentes. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para divulgarmos uma coisa muito séria. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão morrendo. E nós, muitas vezes, estamos aqui brincando com o que significa o Evangelho. Paulo está dizendo, irmãos, cultivem o respeito, a dignidade, a honra, a seriedade da vida cristã, moldem as mentes de vocês a partir deste Evangelho, abandonem estas trivialidades e estes pecados que tanto degradam a humanidade, coisas imorais, não é? Agora estamos às portas aí do Carnaval, e o que nós vamos mais ouvir, ver, né, nas ruas, nos documentários, nas notícias, é exatamente isto: imoralidade, promiscuidade, palavras de baixo calão, cenas de nudez. Então, tudo isto fere, de fato, o Evangelho, ou uma mente moldada pelo Evangelho. Devemos fugir dessas coisas, devemos abandonar estes pensamentos que nos levam para distante do Senhor. Uma mente moldada pelo Evangelho, ela vai lutar para não permitir que a sua mente ela seja alimentada com estas coisas que nos afastam de Deus. A verdade, o respeito. E agora Paulo fala também da justiça, tudo que é justo. Paulo relaciona a justiça com aquilo que é reto, ou, em outras palavras, algo que é moralmente correto, moralmente verdadeiro, moralmente aplicável. Obviamente, tudo isso alinhado, conectado com o caráter de Deus, com o caráter de Deus que é justo. Justiça na Bíblia tem muito a ver com retidão. É um caminho reto, um caminho que você tem princípio, meio e fim. Você tem um propósito. É como se você fizesse um planejamento e você estabelecesse toda a metodologia do seu planejamento para você chegar ao objetivo pretendido, para você cumprir aquilo que você estabeleceu. Isto é justiça. Deus é justo porque Ele tem o seu plano estabelecido de maneira reta. Os planos de Deus, eles não são planos tortuosos, caminhos tortuosos. Os planos de Deus são justos. E de que maneira nós podemos aplicar isto em nossas vidas? Agindo de maneira moralmente correta, com justiça, com retidão, com integridade. Então, as nossas conversas precisam revelar isto, a nossa moralidade correta, bíblica, os nossos planos, nosso trabalho, nossos relacionamentos, tudo aquilo que
que faz parte de nossa vida, deve ser moralmente correto. Nós não podemos tomar decisões, por exemplo, que sejam imorais, que sejam injustas. Não podemos defender causas que sejam injustas, causas que sejam imorais. Os crentes não devem assinar pautas políticas, por exemplo, que defendem aspectos imorais, que são contrários à palavra de Deus. Porque se você é justo, você se alinha ao caráter de Deus. Você não pode considerar alguém ou algo moralmente correto se ele se afasta da verdade do Senhor. Então, agir com justiça é pensar naquilo que é correto de acordo com a palavra de Deus. Paulo fala também sobre algo puro. A pureza aqui, além da pureza moral, também os intérpretes entendem como algo relacionado à santificação, à vida santificada, uma vida de pureza. E a ideia é de que nós que estávamos enlameados pelo pecado e fomos tirados da lama, e agora estamos sendo lavados desta lama pelo poder de Cristo, então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo na vida cristã, pautados na verdade, com uma vida de respeito, com uma vida de justiça, naturalmente o pecado vai sendo descascado de nós e nós vamos nos tornando cada vez mais puros, cada vez mais purificados, cada vez mais santificados. Obviamente, isto é um processo. Obviamente, isso depende dos primeiros passos, que é o apego à palavra de Deus, à verdade, uma vida de respeito, uma vida de justiça moral. Isto vai tornar você alguém mais puro, íntegro, uma integridade interior, uma mudança de coração, para que você possa ter uma mente santificada no Espírito. E dessa maneira também você abandonar, jogar longe tudo aquilo que contamina a sua vida. Lembre-se do que Hebreus 12 nos diz. Hebreus 12 nos diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. O escritor ali usa uma linguagem esportiva. Ele está utilizando ali a ideia de alguém que participa de uma maratona. E a gente sabe que estas pessoas que participam de maratonas, elas se preparam de maneira muito eficaz para participar da prova. O peso, o tipo de roupa para diminuir a resistência do ar, uma série de outras questões. Na natação a gente percebe isso também, até mesmo o tecido que é utilizado na roupa, né, do nadador é um tecido especial para diminuir os atritos do corpo com a água. Uma série de questões que, né, a ciência esportiva desenvolve e tem a ver exatamente com isto. Se nós não tirarmos os pesos, né, tirarmos esses atritos que nós temos por causa do pecado, a nossa vida cristã ela não vai avançar. E para fazermos isto, Paulo está dizendo, tire de você a impureza, fugir da impureza, fugir da imoralidade, que é o que Paulo falou também a Timóteo. Não permita que o seu coração seja tomado por imoralidades ou por uma impureza moral a ponto de você se sentir pesado no seu caminhar com Cristo. Quinto lugar, Paulo fala de algo que é amável. A amabilidade, meus irmãos, é uma característica própria do ser de Deus e, infelizmente, muitas vezes a gente confunde, né, o amor com permissividade ou com conivência. São dois conceitos falsos, né, em relação ao amor de Deus, porque Deus não é conivente com o erro. Deus ele não trabalha, não é, a partir dos nossos sentimentos, mas Deus trabalha a partir da obediência que nós devemos a Ele. E claramente Jesus Cristo disse que nós o amamos quando guardamos os seus mandamentos. Então, a principal prova de que nós amamos a Deus é guardar os seus mandamentos. Não é se nós levantamos as mãos quando cantamos, não é se nós choramos quando ouvimos uma pregação, não é se nós somos líderes da igreja, membros de uma igreja, avivada ou não.
isto não tem a ver com a demonstração de nosso amor. Alguém pode fazer isto todos os dias, alguém pode fazer isto todos os domingos, alguém pode participar dos cultos todos os domingos, levantando as mãos, vindo à frente receber a oração pastoral em resposta aos apelos que os pregadores fazem, demonstrarem arrependimento. As pessoas podem fazer isso de várias maneiras, mas muitas delas, ao fazerem isso, não continuam numa vida de obediência. Elas passam por essa experiência no culto, no domingo, mas na segunda-feira suas vidas continuam desobedientes à palavra do Senhor. Ela continua fazendo as coisas que não deveria fazer. Então, um caráter amável é um caráter que visa a obediência. Uma obediência que visa, por sua vez, a edificação genuína. Porque, à medida que nós obedecemos a Deus, Deus também promove em nós a edificação, porque é um pacto. O Senhor quer que nós o obedeçamos para que Ele também nos recompense com as suas bênçãos decorrentes de nossa obediência. Basta nós lermos os capítulos 4 até 8 de Deuteronômio e você verá isto. Você verá ali as recompensas da obediência e os castigos da desobediência. Às vezes nós recebemos castigos, irmãos, porque não obedecemos, simplesmente porque não obedecemos. Deus o tempo inteiro está nos dizendo na sua palavra, faça desta forma. Mas nós insistimos, por causa da dureza do nosso coração e dos nossos sentimentos, insistimos em fazer aquilo que Deus não ordenou na sua palavra. E quando nós não fazemos, sobre nós vêm as consequências da desobediência. É inevitável. O Senhor nos instrui exatamente para que nós possamos acertar na vida. O Senhor nos mostra na palavra dele o caminho justo, reto, para que nós possamos demonstrar uma obediência que seja edificante para todos nós. Então, um caráter amável é um caráter que promove isto, ou seja, a obediência em amor. Falar a verdade em amor, diz Paulo. Repare que Paulo não coloca o amor acima da verdade. Pelo contrário, ele diz que a verdade deve prevalecer. E a verdade, quando prevalece, ela deve gerar as outras características, como, por exemplo, o amor. Então, eu devo sempre falar a verdade, de maneira amorosa, ou seja, de uma maneira que reflita a obediência à palavra do Senhor, de uma maneira que demonstre a harmonia da minha vida com a Escritura Sagrada e a edificação, e o propósito da edificação na vida daquele para quem nós falamos esta verdade. Em sexto lugar, Paulo fala da boa fama, amável e tudo que é também de boa fama. Aqui, Paulo está se referindo exatamente àquele que é digno, ou aquilo que é digno de elogio, de reverência, ou seja, contrário com aquelas coisas que são escandalosas, por exemplo, ou que são corrosivas, ou coisas que não têm uma boa fama, são chamadas infames, que se conectam muito bem também com estes aspectos éticos, como nós falamos da respeitabilidade, como nós falamos também da pureza. Falar de coisas que têm boa fama significa levar a nossa mente a pensar coisas que, de fato, trazem edificação. Usar o nosso vocabulário, a nossa inteligência, os nossos dons, para promover aquilo que é edificante, que é bom para as pessoas. E, finalmente, Paulo fala sobre alguma virtude e algum louvor. Ele diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Aqui nós temos, então, Paulo resumindo essa excelência moral da vida de um crente. Tudo aquilo que merece a aprovação do crente diante de Deus. Não que nós utilizaremos isto como méritos para a salvação, sabemos que isto é inútil, mas a ideia de Paulo é que o crente transformado, genuinamente salvo, ele vai demonstrar estas atitudes aqui. Ele será uma pessoa que vai ser virtuosa no seu caminho, uma pessoa que vai louvar a Deus, uma pessoa que vai elogiar as obras de Deus, contrárias, por exemplo, à murmuração, à ingratidão, à blasfêmia. Uma mente moldada pelo Espírito é uma mente que busca
sempre, de fato, a ocupação central com algo que é provindo da Escritura. Paulo está falando aqui, talvez, de uma meditação, podemos dizer assim, intencional. O que é isso? É o uso da palavra de Deus para encher as nossas mentes com aquilo que é verdadeiro, justo, puro, respeitável, amável. Então, nós só vamos conseguir, de fato, uma vida virtuosa quando nós aprendermos a obedecer à verdade da palavra. E a verdade da palavra produzirá em nós todos os outros atributos ou todas as outras qualidades que são chamadas fruto do Espírito. Por isso, então, que Paulo diz aqui no verso de número 9, né? O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isto praticai. Eu acho muito interessante esta finalização de Paulo, porque ele se coloca como alguém que é modelo. Ele é modelo naquilo que ele ensinou, ele fala o que também aprendestes. Então, eles aprenderam do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um mestre para eles. Eles deveriam olhar para o apóstolo Paulo e aprender do e com o apóstolo Paulo. O que vocês receberam, ou seja, a mensagem que foi implantada em seus corações, eles receberam a mensagem que eles ouviram, no sentido de que ouviram não só com os ouvidos, mas ouviram com o coração. E aí Paulo diz, a mensagem que vistes em mim. Talvez aqui seja o ponto mais desafiador, especialmente para nós que somos professores, não é? Que somos mestres na igreja, as pessoas olharem para nós e elas verem em nós aquilo que nós pregamos. Esta talvez seja, com certeza, talvez o maior desafio da vida de um pregador, da vida de um professor. Quando o aluno ele olha para você e ele não vê em você aquilo que você cobra dele, você terá problemas no processo da educação. E a gente vê isso, nós que somos professores, a gente percebe isso. Às vezes você exige, como um pai, por exemplo, que exige de um filho um tipo de comportamento, mas o filho percebe que o pai faz aquilo ou até coisas piores. O filho, por exemplo, o pai chama atenção para que o filho não minta. E o filho, esperto, inteligente, rapidamente ele vai dizer, mas o senhor mente. O senhor mentiu para mim, o senhor mentiu para a mamãe. Ou seja, o exemplo, o testemunho, fala finalmente aqui na vida de Paulo. Repito, Paulo não está defendendo um tipo de impecabilidade, de perfeição, mas Paulo deseja que nós sejamos modelos. Como vimos hoje pela manhã, no elogio do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, quando ele disse que aqueles irmãos se tornaram modelo, porque eles eram abnegados no amor, eles eram firmes na esperança de Cristo, eles eram comprometidos com a fé genuína. Então, quando alguém é comprometido com a palavra de Deus, quando alguém de fato preenche a sua mente com as qualidades do Senhor, com o fruto do Espírito, irmãos, não há outra conclusão, outro resultado a não ser prosperidade, fecundidade. Como vimos também no sermão pela manhã, a palavra de Deus ela produz vida, ela produz fecundidade. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos quando, de fato, nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Paulo aqui, então, ele encerra dizendo, e a paz, e o Deus da paz será convosco. Ele falou antes, no versículo 7, não é, sobre a paz de Deus que guarda o coração. E agora ele fala que esta paz, ou este Deus da paz, ele estará sempre conosco. De modo que uma mente transformada e moldada pelo Evangelho, ela não apenas experimenta ambientes de paz, mas ela desfruta relacionalmente de uma comunhão com o próprio Deus, que é o Deus da paz. De modo que nós não vamos encontrar paz em outros lugares. Nós não vamos encontrar paz, por exemplo, no moralismo, porque talvez alguém queira, por exemplo, desenvolver um tipo de justiça moral, como os estoicos, por exemplo, como outros filósofos propuseram, mas Paulo não está falando aqui de moralismos, Paulo não está falando de estabelecimento de regras, quaisquer que sejam elas. Paulo está falando de uma vida
transformada, de uma vida, não de um autoaperfeiçoamento, mas de uma vida de uma comunhão crescente com o Senhor. Nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos pecar, mas nisto tudo nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo moldados pelo Evangelho da graça por meio da palavra. Então nós podemos resumir da seguinte maneira, irmãos, para concluirmos. A vida cristã exige de nós discernimento sobre aquilo que ocupa a nossa mente, o que tem ocupado a sua mente durante os dias. Você tem se preocupado com o quê? Ou você tem ativado a sua mente a partir de quê? São coisas verdadeiras? São coisas de fato respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas, que podem ser elogiadas? A vida cristã madura exige também um compromisso com a verdade e a pureza do Evangelho. Nós devemos ter muito cuidado para não adulterarmos a palavra de Deus, tornando-a impura ou mesmo falsa. Devemos ter muito cuidado porque a verdade da palavra de Deus deve sempre ser para nós, como já sabemos, regra de fé e de prática. Portanto, a pureza da vida cristã envolve um conhecimento da palavra. Precisamos também, irmãos, numa vida cristã madura, procurar, buscar esta meditação intencional nas coisas de Deus. Meditação na palavra. Essa palavra meditação ela é um pouco mal interpretada, sobretudo por conta da ideia monástica, ou mesmo das religiões orientais, ou técnicas, né, orientais, como se meditação fosse só alguém ficar ali em silêncio, ouvindo o universo, buscando algum contato transcendente. Mas não é desta meditação que nós estamos falando. Nós estamos falando de um estudo bíblico mesmo. Meditar na Escritura, que é aquilo que o Salmo diz, medita na tua lei de dia e de noite, significa o estudo profundo da Escritura. Meditar significa ler a Escritura e clamar a Deus para que Ele fale a nós por meio daquele texto que nós estamos meditando. Então você pode escolher durante a semana, quem sabe, um texto, um único versículo, um único livro, um único capítulo, para que você fique ali e medite ali, naquela semana, sempre naquele mesmo texto, sempre naquela mesma ideia. O que o Senhor quer falar comigo por meio deste texto? E você pensar sobre isso, você buscar respostas na palavra de Deus por meio daquele texto que você está estudando. A vida cristã exige coerência entre o pensamento e a prática. E talvez este seja o maior perigo dos chamados legalistas. Os legalistas são aqueles que eles exigem a adequação ao pensamento deles, mas eles não praticam aquilo que eles mesmos reclamam dos outros. Esse é o problema do legalismo. Eu vou ilustrar. Por exemplo, a Bíblia diz que todos nós devemos cuidar uns dos outros, pastorearmos uns aos outros. Lá em Colossenses, Paulo fala isso. Colossenses 3,16. Paulo diz assim: aconselhai-vos mutuamente, admoestando uns aos outros, mutuamente. Este é o pastoreio comunitário, coletivo. E, às vezes, alguém, por exemplo, chega para um presbítero e diz assim: presbítero Renato, por que o senhor não visitou aquele irmão, aquela pessoa que estava precisando da sua ajuda? E aí a gente pergunta lá no fundo: por que você não fez isto? Por que deveria ser o presbítero Renato e não você? Se todos nós somos membros do mesmo corpo, se todos nós somos da mesma família, se todos nós somos irmãos. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Nós temos a nossa família, certo? Nós temos irmãos, alguns aqui têm irmãos, têm parentes. Imagine que um irmão seu fique doente. Aí você liga para um terceiro irmão e diz assim: olha, você não visitou o fulano, não, vai lá visitar. Aí este irmão fala com você: e você visitou? Não, não fui não, mas é você que tem que ir. É mais ou menos isso. O que acontece quando há esse tipo de legalismo, ou seja, eu cobro do outro aquilo que eu mesmo não sei fazer, não faço. Aquilo que eu mesmo não tenho compromisso de fazer. Paulo está muito preocupado com isso, porque Paulo quer que o exemplo dele possa positivamente influenciar aqueles irmãos de Filipos. Vocês viram em mim
vocês aprenderam comigo. Então, façam isso. Vocês são capacitados para fazer, que é esta coerência entre pensamento e prática. Se eu penso, eu preciso fazer. Se eu proclamo, eu preciso realizar. E, finalmente, a confiança na presença do Deus da paz. Nós precisamos confiar que o Deus da paz está conosco, meus irmãos. Nesse mundo tão atribulado que a gente vive tantas dúvidas, né, em relação ao Evangelho, a própria moralidade cristã, a gente vê cada coisa acontecendo, né, cada pecado assim absurdo, né, e hoje nós temos uma divulgação muito maior, muito mais ampla, então todo dia a gente está vendo coisas assim tristes, né, acontecendo na nossa sociedade, e nós precisamos de paz, precisamos buscar esse Deus da paz, porque senão nós entramos também nesse turbilhão, nós entramos neste vulcão, não é? Nessa tempestade que o mundo tenta nos oferecer. Então é preciso nos afastar um pouco destas coisas e permitir intencionalmente que a palavra de Deus ocupe o nosso coração, porque a palavra de Deus é o que vai trazer paz para o nosso coração, o que vai trazer a presença espiritual no nosso coração. Se você luta, meu querido irmão, com pensamentos desordenados, se a sua mente talvez está passando por esse processo, né, de desejos desordenados, talvez você lida com problemas na internet, você tem alguns vícios, não é, de sites que você acessa, talvez você tenha algum outro tipo de vício que tem levado você a decisões ruins, não é? Eu soube recentemente de uma pessoa que praticamente jogou fora todos os seus recursos por causa do vício nas apostas, né? Uma pessoa muito próxima de nós, inclusive, que passou por esse processo, por essa dificuldade, jogou fora carro, moto, e são pensamentos desordenados, né? Como é que a gente resolve isto? Tendo a transformação da nossa mente, como Paulo também disse lá em Romanos, transformar a mente. Os pais e os líderes de nossa igreja, não é? É muito importante que nós pais e nós líderes, professores, vamos começar agora uma escola dominical, a partir do próximo domingo. Então é importante que os professores eles estejam aptos para formar as mentes cristãs. A musiquinha é até romântica, mas atrapalha, né? Eu estava dizendo, pais e líderes. Então, os pais, nós professores, né, devemos formar as mentes cristãs, né, formar os nossos alunos, nossas crianças. Hoje uma irmã me procurou, muito satisfeita, né, com o planejamento que o Conselho de Ensino propôs, e ela destacou exatamente este ponto, né, da importância de nós valorizarmos as crianças, não é? De não considerarmos as crianças apenas como o futuro da igreja, ou vai para uma salinha ali e apenas passa alguns filmes, umas brincadeiras, né? Mas a proposta de dar às crianças o alimento que elas precisam para aprenderem a pensar, não é? Tem uma mente cristã, uma mente focada na palavra de Deus, não é? E, finalmente, queridos irmãos, a busca pela paz interior. O nosso mundo hoje tem tentado, não é, de tudo quanto é jeito, por meio de técnicas de autoajuda, né, e outras terapias, essa tal da busca, essa tal da paz interior. Mas nós sabemos que o único coração e a única mente que, de fato, permanecem em paz são os corações e as mentes tomados pelo Espírito do Senhor, por esse Deus da paz. A mente focada naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, que é virtuoso e que merece elogio.
Uma mente focada nestas coisas é uma mente que se torna um terreno muito fértil para a paz de Cristo no coração. Talvez você esteja atribulado, talvez você esteja passando por crises de dúvidas, né? De desejos desordenados, de ansiedades, e talvez este seja um bom caminho para você refletir. Talvez você esteja passando por dificuldades na sua vida porque você tem sido desobediente. Você não tem procurado respostas na verdade, na palavra de Deus. Talvez você esteja passando por problemas na sua vida porque você tem cultivado na sua mente questões impuras, imorais, conversas que você tem, coisas que você assiste, que você lê. Talvez você tenha preenchido a sua mente com coisas que não vão edificar a sua vida, muito pelo contrário, elas vão destruir você, vão levar você para um processo de um turbilhão mesmo, de ausência de paz. Então, comece hoje, reformando o seu coração e a sua mente. Comece pela verdade, comece fazendo um compromisso de ler a palavra de Deus, de permitir que a palavra de Deus fale no seu coração. O salmista diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, isto é verdade nas nossas vidas. Se nós guardamos no coração as palavras, Deus vai fazer com que nós tenhamos um cuidado maior para não pecarmos contra Ele. Porque a palavra de Deus habitando em nós vai produzir em nós uma consciência cada vez mais cativa a Cristo. É aquilo que Paulo diz, que a nossa consciência cativa a Cristo, ela nos impede de pecar. Porque você, quando conhece a verdade toma seu coração e domina os seus impulsos, os seus desejos. Obviamente, isto será uma luta, mais para uns, menos para outros. Mas, de todo modo, é uma luta que todos nós enfrentamos neste mundo, porque estamos num mundo caído. Como diz o profeta Isaías, nós somos pessoas de lábios impuros, estamos no meio de um povo de impuros lábios, e os nossos olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Então, por isso, nós precisamos, assim como Isaías, pedir que o Senhor também toque os nossos lábios com uma tenaz, com a brasa que nos queima, com o fogo do Senhor, para queimar os nossos pecados, para nos reavivar, para nos reanimar, a fim de que nós possamos continuar seguindo a Ele, assim como Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para que você dê bom testemunho do Evangelho, é preciso que você passe por essas etapas. O conhecimento da verdade, o arrependimento dos seus pecados e um compromisso renovado com o Senhor. Então, queridos, finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E que também o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos passar a ministração da ceia do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, eu vou fazer a leitura do trecho de Marcos, capítulo 14, no qual Jesus Cristo, ele instituiu ali a chamada ceia do Senhor. Marcos 14, a partir do 22, os irmãos não precisam abrir, se apenas acompanharem, o texto diz, e enquanto comiam, Jesus estava ali reunido com os seus discípulos, não é? Enquanto comiam, ele então tomou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, como eu disse também pela manhã, a ceia do Senhor, ela tem vários ensinamentos para a nossa vida espiritual. E dois deles são muito evidentes. Primeiro, a certeza de que o Senhor está conosco, sempre. O texto diz, o Senhor Jesus está dizendo, tomai, este é o meu corpo, e depois ele diz, bebei, este é o meu sangue. O próprio Cristo se identifica como aquele que é o
corpo e o sangue entregues em nosso favor, o pão e o vinho simbolizados aqui. De modo que quando nós tomamos do pão e do vinho, nós estamos, de fato, nos associando a Cristo espiritualmente. E nós estamos sofrendo com Cristo ao mesmo tempo em que também estamos ressuscitando com Cristo para a vida eterna. Então nós vivemos com a presença de Cristo hoje e nós também aguardamos o retorno de Cristo no futuro. Cristo voltará. Ele diz aqui no texto, até que eu venha, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Então vamos participar destes elementos com esta convicção, inclusive conectando com a mensagem que nós acabamos de ouvir. Se você está lutando contra uma mente desordenada, se você tem tido problemas com o que você pensa, com o que ocupa, né, o seu pensamento, a ceia é um bom remédio para isto, porque é um momento de você examinar o seu coração, um momento de você provar se de fato está na fé, um momento de você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e comprometer-se com Deus a fazer aquilo que é certo. Então nós vamos fazer isto agora, orar por alguns instantes, pedindo ao Senhor que de fato nos prepare para este momento aqui. Senhor nosso Deus, Tu conheces nossos corações, Tu sabes que somos pó. E Tu sabes, ó Deus, que os nossos corações são mais enganosos do que todas as coisas, são desesperadamente corruptos. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Então nós Te pedimos, no nome de Jesus, ó Pai, absolve-nos de nossos pecados, de nossas iniquidades, inclusive daquelas faltas que nos são ocultas. Cria em nós, ó Deus, corações puros. Restitua-nos, ó Deus, em nós sempre a alegria do Espírito Santo do Senhor e de sermos Teus filhos. Sonda, ó Deus, os nossos corações. Vê, ó Deus, se há em nós caminhos maus, guiando-nos por caminhos eternos. Que a Tua bondade e a Tua justiça estejam sempre conosco, para nos fazer, ó Deus, refletir acerca do nosso compromisso com o Senhor. E para que nunca venhamos a desistir de nossa jornada na fé. Pelo contrário, que possamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e assim corrermos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Teu Filho Jesus, autor e consumador de nossa fé, que não se importou com a vergonha pública. Pelo contrário, Ele suportou a ignomínia. Hoje está sentado à destra do Senhor para nos representar. Então, ó Deus, que sejamos obedientes em tudo, para que as nossas mentes sejam ocupadas por aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, que seja elogiável, para que o nosso testemunho seja conhecido, Pai, não apenas no vale, mas nas regiões de Belo Horizonte e, quem sabe, até mesmo em regiões mais distantes do nosso país e do mundo. Que possamos ser uma igreja séria, respeitável, que ame o Evangelho do Senhor, que ame a Tua palavra, que guarde a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos presbíteros que pastoreamos desta igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor em tudo. Livra-nos, ó Deus, de tentações, livra-nos do mal, dá-nos um caráter, ó Deus, irrepreensível, para que possamos mesmo, pela Tua graça, Senhor, e pelas Tuas misericórdias, sermos bons exemplos de Cristo Jesus, Teu Filho, para os nossos irmãos, para que aquilo que eles aprendem, ouvem, recebem e veem em nós, possa produzir neles também motivação, Pai, para continuarem sua caminhada cristã. E agora que o Senhor nos alimente por meio da ceia do Senhor e que sejamos espiritualmente renovados para a honra e glória do Teu santo e soberano nome. Em nome de Jesus nós Te pedimos isto. Amém.
Eu vou convidar os irmãos presbíteros e apenas lembrando, a ceia não é exclusiva da Igreja do Vale, então se você está nos visitando e é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você pode participar conosco. À medida que o presbítero for chegando próximo a você, você pode tomar então os elementos e você vai pegar o pão, o cálice e aguardar um pouco para que depois nós todos possamos cear juntos. E aqueles que forem participar, se coloquem de pé apenas no momento de receber, para identificação, não é? Depois você pode se assentar e assim todos nós vamos participar juntos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração.
Quero perguntar aos irmãos se porventura alguém foi esquecido involuntariamente na distribuição. Se for o caso, basta acenar com uma das mãos. Acho que todos receberam, né? Então vamos cumprir, meus irmãos, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou naquela noite em que ele foi traído. Como lemos na Escritura, ele tomou o pão, partiu, deu graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei todos dele, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos agora ter a oração pastoral. Nosso irmão presbítero Alain será nosso porta-voz diante de Deus. E logo após a oração, nós vamos receber a bênção, cantarmos o amém e, assentados, apenas receber alguns breves avisos e recomendações. Oremos, meus irmãos. Deus de amor, Deus de infinita graça, misericórdia, agradecidos somos ao Senhor, ó Deus, por mais esse instante em que a sua igreja se reúne, ó Pai, no intuito, Senhor Deus, de louvar, de engrandecer ao teu santo e soberano nome. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, porque não há lugar melhor para estarmos senão na casa do Senhor, ó Deus, com os nossos corações contritos ao ouvir da Tua voz, e também, Senhor Deus, nessa noite tão importante também, em participar, Senhor Deus, desse banquete material e também espiritual, a qual o Senhor nos concede nessa noite, ó Pai. Louvado seja o Senhor, a Tua palavra mesmo nos exorta que bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E temos experimentado, Senhor Deus, essa bondade e essa misericórdia do Senhor a se renovar sobre nós. E nesse instante, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor em prol, Senhor Deus, dos nossos queridos irmãos que passam, Senhor Deus, dificuldades no cunho de sua saúde. Desde já colocamos diante do Senhor a nossa irmã Marina. Vá de encontro, Senhor Deus, a nossa irmã nesse momento. Que o Senhor, Senhor Deus, dê alívio a ela das suas dores. Se for assim, Senhor Deus, da Tua vontade, que o Senhor a cure. Visite desde já também, Senhor Deus, a nossa irmã Maria Rosa e seu esposo. Os nossos irmãos também, Senhor Deus, Senhor Adílio e Dona Vilma. Vá de encontro a eles também, Senhor Deus, com a idade já avançada, com dificuldade, Senhor Deus, de vir à casa do Senhor. Mas que o Senhor continue, Senhor Deus, fortalecendo esses queridos irmãos, o nosso irmão presbítero em disponibilidade, Senhor Josué, Senhor Deus, fortaleça, Senhor Deus, a sua vida, e diante também, Senhor Deus, de toda a família que se encontram, Senhor Deus, enlutada, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, os fortaleça, que a Tua graça seja abundante, Senhor Deus, na vida desses irmãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, também pela vida do nosso irmão Levi, que graças ao Senhor, o Senhor pôde proporcionar a ele, Senhor Deus, no dia de hoje, pela manhã, vir aqui à Tua casa, louvar e bendizer ao Teu nome, Senhor Deus. Obrigado por sua recuperação. Também clamamos pelo nosso irmão Gessi, que está, Senhor Deus, também nesse processo de recuperação da sua visão. Que o Senhor continue, Senhor Deus, fortalecendo esses queridos irmãos. Graças ao Senhor também, agradecemos ao Senhor pela vida, Senhor Deus, das gestantes, Senhor Deus, da nossa igreja. Vá de encontro, Senhor Deus, a Lohane, a Viviane e também, Senhor Deus, a Jéssica, que se encontra, Senhor Deus, também hospitalizada. Que o Senhor envie, Senhor Deus, ali também recursos, Senhor Deus, a ela nesse instante, Senhor Deus, que a Tua graça seja abundante, Senhor Deus, na vida dela. Eu clamo ao Senhor também, Senhor Deus, pelos projetos que temos aqui na nossa igreja, projetos, Senhor Deus, da escola dominical, projetos, Senhor Deus, também de construção,
Desde já eu clamo ao Senhor que o Senhor continue, Senhor Deus, provendo meios, recursos, ó Pai, para que a sua obra seja avante, Senhor Deus, aqui neste bairro, nessa rua, Senhor Deus. E que o Senhor leve, Senhor Deus, também a tua palavra, Senhor Deus, aos corações sedentos. Que essa venha a ser, Senhor Deus, a primazia, Senhor Deus, das nossas vidas. Levar o teu evangelho, Senhor Deus, aos eleitos do Senhor. Ó Pai, que tão somente, Senhor Deus, o Senhor também continue, Senhor Deus, conosco no decorrer dessa semana. Agradecemos ao Senhor também pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que, ó Pai, que terão, Senhor Deus, as suas respectivas consultas, que o Senhor os abençoe, que o Senhor use, Senhor Deus, a vida dos médicos ali também, Senhor Deus, que eles possam ser precisos ao recomendar medicamentos, tratamentos, que eles sejam guiados por Ti, Senhor Deus. Aqueles irmãos também, Senhor Deus, que retornarão ali, especificamente aos jovens, aos adolescentes da nossa igreja, que retornarão, Senhor Deus, do período letivo, que o Senhor os abençoe, Senhor Deus, que a Tua graça seja abundante, Senhor Deus, na vida deles. Ó Deus, agradecemos ao Senhor também, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que retornaram, Senhor Deus, do período de férias. Graças ao Senhor, o Senhor permitiu, Senhor Deus, eles desfrutarem, Senhor Deus, desse momento. E aqueles ainda, Senhor Deus, que farão as suas respectivas viagens, que a Tua graça esteja com eles, os guardando, os protegendo, os livrando, Senhor Deus, de todo o mal. Ó Deus, eu clamo ao Senhor também pelos nossos missionários, que a Tua igreja, Senhor Deus, não cesse, Senhor Deus, de contribuir, de colocar, Senhor Deus, esses queridos irmãos diante do Senhor. As dificuldades, ó Deus, que porventura eles tenham, Senhor Deus, ali no campo, elas possam ser supridas diante do Senhor, fazendo, Senhor Deus, com que a Tua obra avance cada dia mais. Vá de encontro, Senhor Deus, a cada projeto, a cada pessoa, a cada coração, Senhor Deus, que ouvirá, Senhor Deus, a Tua palavra, que seja uma terra fértil, Senhor Deus, que frutifique, Senhor Deus, o Teu evangelho, Senhor Deus. Eu agradeço ao Senhor também, Senhor Deus, pelas sociedades da nossa igreja, que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, a cada sociedade, UPA, o MP, o CP, Senhor Deus, o PH, a SAF, demais departamentos, que possamos, ó Pai, estarmos juntos, Senhor Deus, buscando, Senhor Deus, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, Senhor Deus, que é a glória do Senhor e a expansão do Teu reino, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, também pela vida dos nossos visitantes. Graças ao Senhor, o Senhor tem enviado, Senhor Deus, visitantes no nosso meio, e louvado seja o nome do Senhor, porque podemos, ó Pai, compartilhar com eles, Senhor Deus, a palavra do Senhor. Vá de encontro, Senhor Deus, a cada um que tem, Senhor Deus, ouvido da Tua voz, e que eles sejam, Senhor Deus, instrumentos, ó Pai, de conversão, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, para a Tua igreja. Vá de encontro, Senhor Deus, também aos trabalhos de cada um dos meus irmãos aqui presentes, os desafios profissionais que teremos ao longo dessa semana. Que todo o nosso desejo, todo o nosso anseio seja colocado diante do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Sabemos que é o Senhor que tem nos sustentado dia após dia, e é a Tua graça, Senhor Deus, que tem superabundado em nossas vidas, ó Pai. Eu agradeço e peço, Senhor Deus, ao Senhor também pela vida do Caio. Continue, Senhor Deus, com ele, com a vida do Kleber, com a vida dos demais adolescentes dessa igreja, com os meus irmãos, ó Pai, que ao longo dessa semana puderam, Senhor Deus, completar um ano mais de vida. Obrigado pela vida do Elton, pela vida do Kleber, pela vida do Vanderly, Senhor Deus, da Suécia, da Vilma, da nossa irmã Geiselena, que puderam, Senhor Deus, desfrutar de mais um ano, a qual o Senhor tem fortalecido e sustentado a cada um deles, ó Pai. Eu clamo ao Senhor também pela vida matrimonial, Senhor Deus, também dos meus queridos irmãos. Ó Pai, que o Senhor nos fortaleça no Senhor, que tudo, Senhor Deus, que possamos fazer, ó Pai, seja, Senhor Deus, voltado, Senhor Deus, para o engrandecimento do Teu reino, ó Pai. A nossa família, a nossa casa, tudo que somos, vem e provém de Ti, Senhor Deus. Cremos no Teu poder, na Tua soberania sobre nós, e agradecemos ao Senhor pela igreja, Senhor Deus, a qual o Senhor nos tem dado o privilégio de servir
juntamente com os demais irmãos. Se conosco, Senhor Deus, carecemos do Senhor a cada instante das nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Essa é a oração, Senhor Deus, que eu faço humildemente e deixo entregue na mediação do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. E amém. Queridos irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Quero começar agradecendo os nossos visitantes. Ali temos o nome de vocês? Danilo e Ana. E a pequenininha? Isso. São filhos. Filhos do irmão Tião, que cortou o cabelo, e a Arminda. Deus abençoe, viu, Danilo? A Ana também. E a neném, como que é o nome mesmo? Cecília. Obrigado, viu? Deus continue abençoando vocês. Acho que não estou vendo mais aqui. Acho que eles precisaram sair mais cedo um pouco. Acho que só, né? Meus irmãos, nós temos 2 avisos importantes para o próximo sábado. Porque no próximo sábado nós vamos ter 2 atividades aqui, muito importantes. A primeira delas será na parte da tarde, entre 14 e 18 horas, que será o treinamento para diáconos, treinamento promovido pelo conselho, né, sob a direção do pastor. Então, eu quero convocar, né, todos os diáconos e convidar aqueles que, porventura, desejarem também participar, né, porque, às vezes, você quer entender um pouquinho mais sobre como funciona, né, o trabalho da junta diaconal. Quem sabe Deus tenha até tocado no seu coração para que você possa vir a ser, num tempo futuro, né, um diácono na Igreja do Senhor. Então, você pode participar conosco. Nós vamos, inclusive, receber também irmãos de outras igrejas, como visitantes, né, irmãos diáconos também, que entraram em contato comigo, e eles vão participar. Então, vai ser um momento muito, muito oportuno, né, para a gente conversar biblicamente sobre essa função e também do ponto de vista do nosso planejamento, das nossas estratégias, né, para esse ano de 2026 e também na sequência do nosso ofício, né, diaconal aqui na igreja. Então será 14 horas, nós vamos começar em ponto, né, então eu peço aos irmãos para não se atrasarem, na medida do possível, né, chegarem às 2 horas para que a gente ganhe o tempo, um bom tempo, né, não perca o tempo em relação ao aprendizado. E também às 18h30, nós vamos ter o chá de fraldas, né, da Hannah Helena, filhinha dos nossos irmãos presbítero Alain e Viviane. Então, 18h30, também todos estão convidados, né, para participarem desse momento. Lembrando, né, de trazer também as fraldas, né, que foram indicadas ali no convite. E nós estaremos aqui também participando desse momento importante, né, na vida dos nossos irmãos e de nossa igreja. Um aviso da SAF. Reunião de oração na casa da Lucinéia e André, quarta-feira, 19 horas. Reunião de oração na casa dos nossos irmãos Andrelino e Lucinéia. Quarta, 19 horas. Ok? Reunião de oração da SAF. Obrigado, Pedro. Mais algum aviso, irmãos? Então nós vamos encerrar por aqui. Vou convidar os... Oi, amor? Não? Nós vamos convidar os irmãos presbíteros, né, para estarem ali à porta, para que possamos todos cumprimentar os irmãos. Então os irmãos aguardem só um pouquinho para a gente chegar ali na porta, né, para a gente cumprimentar vocês.
Irmãos, só, desculpa, é porque eu me lembro. É o seguinte, com relação à irmã Jéssica, né? Porque o irmão Alan fez a oração aqui de que ela estava hospitalizada. Na verdade, o Michael me telefonou há poucos minutos, no momento até do ensaio, eles até cantariam, né, mas não participaram do ensaio, porque ela não passou bem. De manhã ela já estava com dor de cabeça muito forte, não passou bem, então eles acharam melhor, né, ir ao hospital, né, dona Célia? Não sei se a senhora tem mais informações. Mal-estar. Algumas dores, né? Então, assim, continua orando por ela, mas graças a Deus está sob controle, né? Só para os irmãos não ficarem também preocupados, né, com essa situação, tá bom? Deus abençoe a todos.